Como a inovação e tecnologia ajudam no combate ao câncer, tá? E para falar sobre o assunto, a gente vai receber aqui no estúdio o Dr. João Bacarin, que é médico e radiologista intervencionista do Hospital Erasto Gärtner. Quero agradecer pela presença dele aqui, né, hoje, graças a Deus, doutor. A medicina, né, ao avanço da medicina, o câncer já não é mais aquela sentença de morte como as pessoas tendiam a acreditar, a pensar, né? Hoje são enormes as chances de cura da doença. Agora, o diagnóstico, doutor, continua sendo fundamental, né? O tratamento precoce continua sendo fundamental. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Jason. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde, pessoal de casa. Então, com certeza, o diagnóstico ainda continua sendo fundamental. A gente sabe que, principalmente o diagnóstico precoce, quando a gente consegue detectar essa doença numa fase mais inicial, ela aumenta muito as chances de cura, de controle da doença, né? Outra coisa que a gente sabe também é que o paciente que consegue ser tratado em um hospital de referência chamado Cancer Center, que é o exemplo do Hospital Erasto Gärtner, que tem todo o apoio de uma equipe médica, multidisciplinar e aparelhos que são voltados ao cuidado do paciente oncológico, esses pacientes a gente tem estudos científicos que mostram que esses pacientes têm desfechos melhores de cura, de sobrevida e de controle da doença. E a tecnologia tem sido parceira, tem sido fundamental nesse atendimento precoce, né? Nessa descoberta precoce ou nesse diagnóstico precoce, né, doutor? Não, com certeza, Jason. Então, assim, a gente tem disponibilidade hoje de aparelhos modernos de tomografia, ressonância magnética, que conseguem fazer o diagnóstico de uma maneira antecipada dessa lesão, que a gente consegue pegar, entre aspas, esse tumor numa fase inicial. E hoje, além das terapias tradicionais, a quimioterapia, a cirurgia oncológica, a gente tem diversas terapias minimamente invasivas que a gente consegue oferecer para o paciente e conseguir trazer a cura, trazer um benefício da qualidade de vida desse paciente. A gente está falando com o médico que é do Hospital Erasto Gärtner, que é referência nacional, né? E aí eu pergunto para o senhor, a tecnologia, que hoje eu quero focar um pouco mais nessa sua área, tecnologia, ela pode ajudar a evitar o câncer, algum tipo de câncer? Com certeza, Jason. Então, assim, a gente consegue, a gente não pode esquecer que a prevenção do câncer sempre vai passar por aquelas medidas que a gente sabe de qualidade de vida, alimentação, esporte, qualidade de sono, mas a gente consegue, principalmente quando detecta uma lesão inicial, uma lesão considerada pré-maligna, uma lesão que tem potencial no futuro de virar um câncer, a gente pode dar o exemplo aqui do exame de colonoscopia, que é detectado um pólipo, que é uma lesão que tem potencial maligno e já pode ser ressecado ali pelo próprio médico que está fazendo o exame, evitando que ele vai ter um câncer lá na frente, um câncer lá no futuro. E quando a gente fala nessas descobertas mais recentes, claro, a gente vai ter esses tratamentos menos agressivos daí? Com certeza, Márcia. A gente, quando consegue, por exemplo, vou dar um exemplo da minha especialidade, a gente tem um procedimento que chama ablação, que a gente introduz uma agulha guiada pelos exames de imagem. Então, ali pelo ultrassom, pela tomografia, a gente consegue introduzir essa agulha, colocar a pontinha dela dentro da lesão e por calor ou por frio a gente consegue destruir essas células tumorais e é equivalente, em muitos casos, a uma cirurgia muito maior. Teria que ser feita nesse caso. E o Hospital Erasto Gärtner, ele é referência porque ele oferece todas essas tecnologias, né, doutor? O Hospital Erasto Gärtner é referência, sempre foi pioneiro, desde lá 2015, que foi a primeira cirurgia robótica do sul do Brasil. Hoje a gente tem uma aparelhagem moderna, tanto para o diagnóstico quanto para a terapêutica. Vou citar aqui uma terapia muito moderna que foi aplicada esse ano, no primeiro caso de paciente pediátrico no sul do Brasil, e também foram tratados pacientes adultos, que chama CAR-T. Então é retirado o sangue do paciente, esse sangue é processado e são retiradas as células T, que são as células de defesa que a gente tem no nosso organismo, e essas células são modificadas geneticamente fora do corpo do paciente e depois são infundidas para tratamentos principalmente de doenças do sistema linfático, doenças hematológicas, leucemias, linfomas, por exemplo. Então a célula do próprio paciente é capaz de combater esse câncer depois de modificada, vai lá e destrói a lesão tumoral. Como médico, qual é o recado que o senhor deixa para que as pessoas não precisem chegar ao Hospital Erasto Gärtner? A gente está falando, obviamente, de tecnologia, mas não pode esquecer que a oncologia é uma especialidade humana. Então, a gente, como eu comentei anteriormente, a gente sempre tem que focar na qualidade de vida, né? A gente falou agora anteriormente de um exemplo legal de uma senhora que faz esportes. Então, fazer esportes, alimentação saudável, atividade física, qualidade de sono, evitar o estresse, tudo isso para evitar que a pessoa desenvolva esse câncer futuramente.
Agora, não é o fim do mundo com as tecnologias, como já citou aqui o doutor, e quando você tem, principalmente aqui na nossa cidade, né, um hospital que é referência nacional e até internacional, que é o Hospital Erasto Guedes. Doutor João Baccarin, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Jason. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, doutor? Acho que a gente deixou bem claro aí, como você comentou, não é o diagnóstico de câncer não é taxativo, não é um carimbo que você vai ganhar. Hoje a gente consegue oferecer a cura, oferecer qualidade de vida, prolongar a sobrevida e tratar o câncer como se fosse uma doença crônica qualquer, uma pressão alta, um diabetes, que a pessoa vai tomar remédio e vai viver muitos anos com isso. Tá certo. Um abraço, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Sempre é bom ouvir, né, um especialista como o senhor que traz para a gente aqui, inclusive para quem está nos acompanhando, né, essa condição de que o câncer hoje não é mais aquele bicho papão, né, doutor? Então existe realmente tratamento. Obrigado, doutor João Baccarin, pela sua presença conosco aqui. Obrigado, Jasso. Obrigado, Márcio. Olha,